Oi pessoal, beleza? Então dessa vez, ao invés de fazer a aula apresentando ao vivo, eu vou gravar as explicações aqui e publicar para vocês depois, tá? Acho que eu vou conseguir uma qualidade um pouco melhor aí na visualização da tela e vamos ver se fica melhor assim, tá bom? Mas basicamente nós estamos continuando aqui a implementação do projeto da clínica veterinária. Deixa eu ver aqui que aula que é essa. Essa já é a aula 7. Essa já é a aula 7 de 10. Acho que vai dar tempo de terminar em 10 aulas mesmo. Vamos ver. Bom, na última aula a gente tinha trabalhado com... A gente começou, na verdade, a discutir a questão da interface gráfica. Eu passei algumas coisinhas sobre interface gráfica para vocês e passei a atividade para vocês montarem a interface gráfica aí em duplas ou trios para o projeto de vocês, tá certo? Bom, como vocês sabem, eu já fiz a implementação desse sistema uma vez, então eu já tenho uma versão dele implementada e estou implementando de novo agora com vocês. Então algumas coisas eu estou fazendo igual, né, e outras coisas eu estou pensando em modificar. Essa parte da interface é uma das partes que eu estou pretendendo modificar bastante, principalmente na divisão das camadas, o que vai em cada uma das camadas, tá? Bom, eu comecei a fazer o design aqui da minha interface gráfica, não está pronta ainda, mas comecei a fazer, e já com algumas ideias um pouco diferentes daquela que eu mostrei para vocês na última aula, e devo mudar bastante a questão do que vai para a camada de controle e o que fica na camada view. Devo deixar o mínimo possível de código na camada view, deixar a camada view mais limpa possível e jogar a maior parte do código na camada controle, tá? Então isso a gente vai talvez modificando uma coisa ou outra aqui aos poucos, mas é essa a ideia, tá bom? Bom, vamos lá então. Esse aqui é o código que eu estou trabalhando agora. Então eu já comecei a fazer o meu novo design da interface. Está um pouquinho diferente daquela versão que eu mostrei para vocês. Eu vou manter a ideia de deixar aqui em cima uma área para apresentar qual foi o cliente, qual é o cliente selecionado no momento e qual é o animal selecionado no momento. Eu acho que isso aqui é importante, não sei como fazer sem ter isso aqui e deixar a coisa um pouco mais limpa, né? E aqui embaixo já tem uma pequena diferença na tela. Na outra versão eu tinha cada parte de cadastro era numa JTable aqui, JTable separada. Nessa versão, o que eu fiz? Eu coloquei uma única JTable, que é essa daqui embaixo. Não dá para vocês verem isso aqui que eu destaquei agora. E coloquei aqui em cima botõezinhos de seleção. Então, cadastro animal, cadastro cliente, cadastro animal, cadastro espécie, cadastro veterinário. E aqui os botõezinhos de filtrar, né? De filtrar todos, a busca que eu vou filtrar por nome, o botãozinho para criar um novo e o botãozinho de apagar para apagar o que tiver selecionado. O que eu estou pensando em fazer aqui? Estou pensando em, primeiro, deixar esses botões conectados entre si, tá? Então esses botões são esses radio buttons que estão aqui do lado direito. E aí nessa tela aqui eu joguei um bottom group. Então, esse bottom group está aqui na interface gráfica também, aqui na paleta, né? Ele permite que eu conecte os botões para que eles tenham um comportamento integrado, ou seja, se eu clico se eu seleciono ele desseleciona os outros, né? Então aí eu sempre só tenho um deles selecionado, tá? Então eu vou poder chavear de uma tela para outra
E aí quando eu clicar num dos botões, ele vai chavear para outra tela. Quer dizer, ele vai chavear para outro tipo de cadastro, né? E aí eu substituo aqui nesse JTable aqui embaixo, JTable, eu substituo qual é o table model que está responsável por aquele cara. Tá? Em tempo de execução ali mesmo eu chaveio isso. Então eu vou usar a mesma tabela para mostrar informações diferentes. Tá? Eu já implementei uma parte disso aqui, já testei, está funcionando. Eu já fiz para cadastro de cliente, cadastro de animal. Quando eu chaveio de um para o outro, ele já está trocando aqui e aparece bonitinho. Tá? Então vamos ver como que está no código. Bom, então até aqui o que eu fiz? Eu fui arrastando os componentes, né? Então eu arrastei um panel aqui em cima, e esse panel eu fui nas propriedades dele aqui, e coloquei que ele é um title border, tá? E aí eu coloquei o título da borda para ser isso aqui, cliente e animal selecionados, tá? Então isso aqui é só um panelzinho com title border. Aí dentro desse panelzinho eu coloquei duas labels, né? E só alterei aqui que uma com os dizeres, né, com a palavra cliente, e a outra animal. E aí arrastei duas desse aqui, text field, tá aqui do lado. Arrastei duas text field, uma em cada posição aqui, uma para o cliente e uma para o animal, tá? E aí eu deixei esse texto marcador aqui, JTextField 1, JTextField 2, que é o padrão do próprio NetBeans para anotar cada uma dos componentes de interface. Tá? Eu procuro não apagar essas coisas, deixo do jeito que está, para depois eu lembrar o que é o que, né? Então ao invés de apagar aqui na interface, eu apago em tempo de execução. Na hora que começa a executar o programa, eu vou lá e limpo tudo que eu precisar limpar. Tem um código inicial de inicialização mesmo, onde eu apago essas coisas. Tá? Então deixa eu mostrar até esse código para vocês. Na verdade acho que eu não fiz isso ainda. Será que eu consigo mostrar alguma coisa aqui para vocês? Deixa eu ver se dá para mostrar isso executando. Eu não consigo mostrar a execução. Depois eu vou ver um jeito de mostrar a execução aqui certinho. Não dá. Mas beleza. Então, vamos lá. Bom, de qualquer forma, eu estou conseguindo chavear. E esses dizeres que aparecem aqui, eles ainda não estão sumindo, não estão sendo apagados. Tá? Então todos os JText fields aparecem desse jeito aqui mesmo, com o texto já pré-definido neles. Claro que na hora que a gente tiver uma versão que for ser definitiva mesmo, a gente tem que sumir com isso, tem que apagar isso, certo? Então, vamos lá. Vamos fazer isso agora. Então o que eu fiz? Eu criei aqui um myInitComponents, é um método privado dentro dessa minha classe principal, que é a interface gráfica. Tá? Por enquanto, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquele componente que eu falei que eu adicionei, que é o Button Group, e adicionei nele cada um dos JRadioButtons. Tá? Então fui lá e joguei um Button Group aqui dentro. Ele não aparece fisicamente aqui na tela, né? Ele só aparece aqui no conjunto de componentes. Né? Então ele é um componente que não é visual. Mas ele está lá. Tá? Tanto é que eu fui adicionando um monte sem saber. Eu tinha 8 button groups instalado aqui. Depois eu vim nessa visualização aqui, que mostra tudo que eu tenho na interface, e apaguei os que eu coloquei a mais. Tá? Então basicamente só deixei um, que é o button group 1. E aí nesse cara, nessa variável aí, button group 1, eu adiciono cada um dos outros JRadioButtons, que são esses caras aqui. Tá? Então é o JRadioButton 1 até o 4. Tá? JRadioButton 1, 2, 3 e 4. Eu adiciono lá. Quando eu faço isso, esses caras passam a trabalhar em conjunto, passam a ser um só.
Tá? Então se eu seleciono um, ele seleciona o outro e por aí vai. E aí agora eu tenho esses três text fields, né? JText Field 1, 2 e 3. Então cada um deles eu também tenho que zerar aqui, ó, JText Field 1.setText e coloco o vazio, tá? Eu poderia limpar isso na própria interface lá, visualmente mesmo. Funciona também, tá? O problema é que eu não faço isso porque aí na hora que eu estiver analisando o meu design de interface aqui, eu não vou saber tão rápido qual que é esse JText Field. Então se eu preciso de alguma maneira manipular essa informação que está aí, né, no código, eu vou ter que clicar aqui para ver qual que é, né? Então aqui tem do lado direito, aqui tem a visualização, aqui onde está minha carinha ali, ó. Deixa eu sumir daqui um pouquinho. Então aqui desse lado direito tem embaixo, eu coloquei a visualização das propriedades para o componente que eu estiver selecionando. Tá? Então, o JText Field 1 está selecionado, eu sei que esse é o JText Field 1. Se eu selecionar o 2, eu sei que é o 2 e por aí vai. Mas se eu não tiver o texto aqui, na hora que eu precisar saber rapidinho assim, qual que é aquele JText Field, ou qualquer outro componente, eu não vou saber, aí complica um pouco. Tá? Alguns não tem jeito, por exemplo, os botões eu tenho que colocar aqui o texto que eu quero que apareça no botão, senão fica estranho, né? Então aqui eu tenho que clicar mesmo, para saber que esse é o JButton 1, esse é o 2, esse é o 3, eu tenho que colocar, tenho que clicar. Tá? Bom, no passado eu já fiz de outra maneira isso, mudando para nomes significativos e tal. O problema é que quando a interface gráfica começa a crescer muito, começa a ficar complicado gerenciar isso. Ficam muitos nomes diferentes, aí você tem que ficar lembrando que nome que você deu, né? Você tem que criar um padrão também e tal. Então, eu acho que no fim das contas não compensa. Tá? Então eu preferi manter o próprio nome que o NetBeans cria aí por default, e eu mantenho esse nome mesmo e uso assim. Tá? Bom, beleza. Então aqui limpar, já limpei os três. Ver se tem mais alguma coisa para fazer aqui. Não. Bom, então além desses caras, o que eu fiz? Eu preciso fazer esse JTable funcionar apropriadamente, tá? Então na aula passada eu já tinha falado do famoso Table Model, né? Então aqui eu importei do outro projeto meu o Generic Table Model, que é esse cara aqui, eu já tinha mostrado na outra aula, né? Que ele herda de Abstract Table Model, que é uma classe aí do próprio Java, né? Do Swing do Java. E esse cara ele guarda os dados que vão ser apresentados naquela tabela, num array list de objetos, e ele guarda um vetor de strings com o nome das colunas que vão estar aparecendo naquela tabela. Tá? Então, quando eu vou criar um Generic Table Model, na verdade ele não é instanciável, tá? Ele é feito só para eu criar filhos dele. Mas aí o filho específico, quer dizer, a table model específica da informação que eu quero mostrar na tela, na JTable, ele tem que passar para essa classe Py quais são os nomes das colunas e quais são os dados que vão ser visualizados, tá certo? E o resto são métodos aí utilizados pelo próprio Java, tá? Eu vou disponibilizar essa classe para vocês. Assim vocês não precisam ficar copiando ela daqui, vocês já vão ter ela pronta. Bom, e aí eu já deixei feito aqui o Client Table Model e o Animal Table Model. Então no caso aqui o Client Table Model, ele é filho de Generic Table Model, essa classe que a gente acabou de ver. E para instanciar um Client Table Model, eu preciso passar uma lista de dados. Tá? Basicamente é a lista de objetos clientes que eu quero mostrar na tabela, em qualquer momento. Pode ser um só, pode ser todos, pode ser filtrado por alguma coisa, mas de qualquer forma eu tenho que mandar essas informações. E para a classe Py, né, para Abstract Table Model, eu tenho que enviar esses dados que eu recebi e o vetor de strings com o nome das colunas. Então no caso aqui isso é fixo, né, porque eu sei quais são as colunas que eu quero mostrar na tabela, na hora que eu estou programando aqui o Client Table Model, tá? Isso é fixo.
Então eu quero mostrar o nome, endereço, CEP, e-mail, telefone. Isso aqui eu monto um vetor de strings e mando para a classe Py, né, toda vez que eu for instanciar um novo cliente table model. O cliente table model ele é instanciável, ele não é uma classe abstrata nem nada disso. Então eu posso criar um objeto dessa classe. E o objeto dessa classe que eu criar, eu tenho que atribuir ao JTable como sendo o model do JTable, para que ele consiga usar isso daqui para mostrar as coisas na tela. Tá? Bom, ele tem um padrãozinho aqui, se alguém me pedir qual é a classe de uma determinada coluna, que cada coluna tem, tudo que está na mesma coluna faz parte da mesma classe, né? Então no caso aqui do cliente é tudo string, então todos eles estão string.class, que é para indicar que a classe de dados que está lá, a classe da informação que está lá é uma string. Aí tem o getValueAt, que recebe como parâmetro qual é a linha e qual é a coluna e passa a informação também correta. Em cada linha eu tenho um cliente, então eu extraio esse cliente do vetor de dados. Tá? E aí no cliente que eu extraí da linha correta, eu pego a informação da coluna correta. E aí dependendo da coluna, eu tenho uma informação diferente aqui. Então isso que está aqui está associado com as colunas que estão aqui, certo? É na ordem que está ali. Tá? Que mais? Se eu quiser modificar o valor de uma determinada informação, também é por linha e coluna, e aí eu recebo o valor que vai ser alterado. Mesma coisa, eu pego o objeto cliente correspondente à linha do vetor de dados e pego, dependendo da coluna, eu coloco a informação no lugar certo aí também. Tá? Então, tudo isso aqui está funcionando do mesmo jeito. Certo? Então, basicamente é isso que eu tenho no Table Model, tanto para o cliente quanto para o animal, e etc. Todas as tabelas que eu for utilizar no meu programa, elas vão ter um Table Model associadas a ela, e essas informações têm que ser alteradas nessa classe aqui. Tá? Nessa classe não, quer dizer, cada um vai ter a sua classe específica, né? O Table Model específico. Então o cliente tem um cliente Table Model específico, que é esse aqui. Animal também tem, e por aí vai. As outras também vão ter. Tá? Então basicamente é isso que eu fiz. Ó. Então eu criei cliente Table Model e criei animal Table Model aqui. Então o que tem de diferença? O vetor de strings é diferente, porque o que aparece nas colunas é diferente. A classe das colunas também é diferente. Repare que essa tem uma que é inteiro, que é o ano de nascimento, então não é uma string. Pegar o valor também, cada um tem a sua própria especificidade. Aqui na hora de pegar a espécie é um pouquinho mais complicado, porque na tabela a espécie vai estar como uma string, né? Aqui, ó. Mas no animal, eu não gravei como string, eu gravei como o ID da espécie. Então, toda vez que eu tenho que pegar o ID e ir no banco de dados, né, na espécie DAO, e pegar o nome que está lá. Então, é isso que eu fiz aqui. Ó. O animal, eu pego o ID da espécie do animal, e aí com esse ID eu vou na espécie DAO e pego a espécie em si, e essa espécie em si eu pego o nome dela e devolvo o nome. Tá? Se por acaso não tiver nada disso cadastrado, ou seja, se não sair por esse return aqui, ó, aí eu retorno vazio. Então, se ele não tiver uma espécie cadastrada, não aparece nada na tabela. Para setar o valor também, mesma coisa. E é isso. Tá? Espécie aqui também, ó, eu pego pelo nome da espécie, né? Aí se eu achar aquele nome, eu pego o ID. Se eu não achar o nome, eu crio uma espécie nova com aquele nome. E se eu achar, eu pego o ID dela e atribuo ao animal. Tá? Então esse aqui é o setValue, quando eu mudo o valor de alguma coisa. Né? Como eu estou fazendo pelo nome. Isso aqui, na outra versão que eu tinha feito, acho que eu não tinha feito assim, não lembro. Acaba sendo um pouquinho arriscado, porque se o cara digitar o nome errado, né? Tem espécie cachorro, mas ele estava cadastrado com C maiúsculo, e ele digitou que é cachorro com C minúsculo, ele não vai achar, porque a string não é igual, né?
Então ele vai cadastrar um cachorro com C maiúsculo e um cachorro com C minúsculo. Pode dar problema aí, tá? Então talvez isso aqui tenha que ser melhorado mais pra frente. Não é a melhor solução do jeito que está aqui. Que ele permite eu cadastrar qualquer coisa, né? Se o nome for diferente, ele não acha e cadastra um novo. Isso pode ser um problema. Bom, o que mais? Vamos voltar aqui no principal. Bom, então o que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu criei esse MyInitComponents, que é o meu mesmo. Aqui, na classe criada pelo próprio NetBeans, eu tenho... Ele chama um tal de initComponents, que é criado por ele mesmo, que faz a inicialização inicial dos componentes que estão na interface. É um código que ele mesmo cria aí. E aí logo em seguida, depois que ele inicializa os componentes de tela, aí eu chamo esse meu initComponents aqui, tá? E aí isso é feito em separado. Ok? Vou dar um breakzinho aí e já volto. Bom, então continuando aqui, pessoal, tive que dar uma paradinha aqui que eu tinha esquecido que eu tinha uma reunião. O pessoal me chamando aqui. Mas beleza, vamos lá. Bom, então voltando aqui ao código, toda a parte de inicialização, então eu vou fazer dentro do MyInitComponents. Isso aqui esse código deve crescer um pouco aqui, porque à medida que eu for colocando coisas novas na interface, vai aparecer mais coisas aqui para inicializar, tá? Então vai ser uma parte do código que vai ficar aqui na interface gráfica mesmo, que a tendência é que cresça um pouco. Em princípio eu não vou tirar daqui, porque senão eu teria que, por exemplo, se eu fosse fazer essa inicialização na classe de controller, eu teria que passar todos os objetos para lá, para inicializar e tal, e eu acho que não vale a pena. Então, por enquanto vamos manter aqui. Tá? Bom, eu já criei uma camada controller também, então fiz um pacote aqui no Java e já comecei a implementar a classe controller. Tá? Então assim, tradicionalmente eu faço uma única classe na camada de controle, um único controller para tudo, mas não precisa ser assim. Então se o projeto for um pouco maior, com várias partes diferentes que sejam não interconectadas, você pode ter várias classes de controle para organizar melhor esse código. Tá? Até recomendo que você faça isso se for para um projeto um pouco maior. Eu já fiz projetos maiores com uma única classe de controle e aí começa a ficar meio embananado, o código fica muito grande, com muita coisa lá dentro. Apesar de que cada pedaço é meio que interdependente, assim, né? A classe fica muito grande, fica difícil de navegar, achar as coisas lá dentro e tal. Então, talvez, para um projeto um pouco maior, dividir em várias classes de controle seja uma boa ideia. Né? Aqui eu acho que não vai ficar grande o suficiente para precisar disso, então, em princípio, eu vou manter todas as coisas na mesma classe. Bom, o que eu fiz até agora? Eu coloquei... Então aqui, ó, vamos lá. Na interface, eu tenho esses botõezinhos, né, esses radio buttons. Então, quando eu clico nesse radio button, ele vai chamar um método específico de action performed. Então, houve alguma coisa que aconteceu naquele botão, tá? Então, dando um duplo clique aqui, ó, ele já vai direto para o código que ele gerou automaticamente. Então, se eu for num que não tenha nada ainda gerado, por exemplo, cadastro de espécie, ainda não tem nada. Se eu dou um duplo clique aqui, ele cria para mim o método vazio. Então, tá vendo? Eu tenho JRadioButton 1, Action Performed, JRadioButton 2, Action Performed, e agora o 3 que eu acabei de criar. Ainda não tem para o 4. Então, se eu dar duplo clique aqui no 4, ele já cria para mim esse código também. Então, agora tem do 3 e do 4 aqui. Tá vendo? Então, esse código ele meio que cria automaticamente. E o Java, né, ele vai invocar automaticamente o código que tiver aqui dentro, esse método na verdade, quando você clicar no botão lá. Tá? Então, quando você estiver usando a interface e clicar aqui, automaticamente aquele código vai ser invocado. Tá? Vai ser chamado aqui. E aí o que tiver aqui dentro vai ser executado. Tá? Bom, o que eu fiz aqui por enquanto de código?
Então, por enquanto, eu fiz o seguinte: a hora que eu clicar em cadastro de cliente, o que eu quero que aconteça? Eu quero que essa tabela que está aqui embaixo passe a ser a tabela de cliente. Como que eu faço isso? Para que isso vire a tabela de cliente, eu tenho que colocar nessa tabela, nesse JTable aqui, eu tenho que colocar o cliente table model. Quando eu colocar o cliente table model como sendo o model dessa tabela, imediatamente as informações que estão ali vão virar as informações do cliente. Tá? E depois, quando eu clicar em cadastro de animais, a mesma coisa, só que aí eu vou criar um table model de animais, né? Animal table model, e aí eu vou inserir esse table model nesse JTable aqui para ser o model dessa tabela. E aí imediatamente ela vai ser modificada e passar a ser a tabela de cadastro de animais. Tá? Essa aqui é a minha ideia. Então, isso é diferente da outra versão que eu tinha mostrado para vocês, que tinha várias tabelas e cada tabela era única, tinha um único propósito dentro do sistema, então o table model delas nunca mudava. Aqui está mudando. Tá? Então, ó, duplo clique aqui, eu vou no JRadio Button 1, que é o cadastro de clientes. E aí o que eu estou fazendo? Estou chamando da classe controller um método que eu criei lá chamado setTableModel. O que esse método faz? Aqui. Esse setTableModel, ele recebe uma JTable, ou seja, ele recebe a tabela que está na interface gráfica, e ele recebe um generic table model, um table model qualquer. E aí o que ele faz? Simplesmente pega a tabela e seta nessa tabela o model como sendo esse table model que veio aqui. Só isso. Tá? Então ele recebe um table model, recebe um JTable e seta o JTable, seta o table model dentro desse JTable. Só isso. Tá? Bom, na hora de chamar, o que acontece? Quando eu estou no JRadio Button 1, eu vou chamar esse método setTableModel, passando para ele o JTable1, que é a única que eu tenho na tela por enquanto, que é esse aqui, e passando para ele um cliente table model. Ô professor, mas lá não era um abstract table model, um generic table model que você precisava? Não era um generic table model? Sim, mas o cliente table model, ele é filho de generic table model. Tá? Então qualquer lugar que aceite um generic table model, aceita também um cliente table model. Tá? Então essa é a maravilha da hierarquia, tá certo? É assim que é para ser usado hierarquia. Então, como cliente table model, ele é um generic table model, ou seja, ele é filho. Todo lugar que está esperando um generic table model, eu posso mandar no lugar um cliente table model. Porque tudo que o generic table model tem, o cliente table model também tem. Tá? Por isso que eu posso mandar no lugar o filho no lugar do pai. Tá? E é isso que eu fiz aqui. Ó. Então eu instanciei um cliente table model e mandei como parâmetro aqui no setTableModel. Tá? Ao instanciar o cliente table model, se eu olhar aqui, ó, ele exige que eu coloque quais são os dados como parâmetro para instanciar esse objeto. Então, como os dados aqui, o que eu faço? Eu vou no cliente DAO, pego uma instância e dou um retrieve all, ou seja, eu pego todos os clientes que estão no banco, num array list, mando para o cliente table model aqui. E aí instancio um cliente table model e mando para o setTableModel aqui, esse cliente table model instanciado com todos os dados de clientes que vieram do banco. Tá? E passo o JTable1 também como parâmetro. Aqui no setTableModel ele vai lá e coloca nessa tabela, nesse JTable, coloca o table model que eu mandei como parâmetro e puff, vai aparecer lá as informações. Tá? Essa que é a mágica que eu fiz aí. Bom, a mesma coisa eu fiz aqui no JRadio Button 2, só que ao invés de passo a mesma tabela, né, o mesmo JTable, só que ao invés de passar um table model do cliente, eu passo o table model do animal. Tá? Mesma coisa, pegando todos os animais do banco e mandando aqui.
Então isso aqui ainda não está totalmente certo. Tá? O que eu tenho que fazer aqui? O que vai acontecer se eu fizer desse jeito que está aqui? Quando eu clicar em cadastro de clientes, vai aparecer todos os clientes aqui. Tá? Quando eu clicar em cadastro de animais, vai aparecer todos os animais aqui. Todos os animais cadastrados no banco. Mas isso não faz sentido. Tá? Dificilmente eu vou querer pesquisar todos os animais que estão no banco. Pode ser até que eu queira, mas eu acho que são raras as situações. Em geral, eu vou primeiro pesquisar o cliente e aí eu vou ver os animais daquele cliente. Eu não quero ver todos os animais do banco, eu quero ver os animais daquele cliente. Tá? Então o ideal aqui seria bloquear isso e na hora que eu for clicar clicar no cadastro de animais aqui, até porque quando você quiser cadastrar um animal, eu tenho que saber para qual cliente que eu quero cadastrar aquele animal. Então tudo que tem a ver com um animal está na verdade associado com o cliente. Então, quando eu clicar em animal aqui, o que eu quero fazer? Eu quero primeiro verificar se existe um cliente selecionado. Ou seja, se eu fui aqui no cadastro de cliente e selecionei um cliente. Estou com um cliente habilitado, selecionado. Se eu tiver com um cliente selecionado, aí eu busco no cadastro de animais os animais daquele cliente. Se não, eu tenho que dar uma mensagem e falar, olha, selecione um cliente primeiro, porque eu preciso saber qual cliente que você quer buscar os animais, certo? Então é isso que eu vou fazer em seguida aí, em cima disso, tá? Bom, minha sugestão para vocês, que eu vou deixar vocês tentarem fazer isso aí agora, tá? Então minha sugestão é a seguinte: ter um controle de qual é o animal selecionado e qual é o cliente selecionado, tá? E aí eu acho que eu vou implementar esse controle na classe de controle. Tá? Então essa seria uma opção aí. Deixa a classe de controle saber quem que é o cliente que está selecionado, né, se tiver algum selecionado, e qual que é o animal selecionado, se tiver algum animal selecionado. Tá? Então deixa o controle saber isso, porque vai ficar mais fácil manipular essa informação se o controller estiver sabendo disso. Tá? O único problema de fazer isso, como eu vou ter uma informação que vai estar na memória da classe controller, talvez eu tenha que instanciar uma classe controller, talvez. Não sei. Vamos ver. Ou talvez colocar como estático também. Pode dar algum probleminha aí, a gente vai tentar resolver depois, tá? Mas em princípio tenta implementar desse jeito. Tenta implementar deixando a classe de controle saber quem que é o cliente selecionado, quem que é o animal selecionado, e aí fazer a lógica por lá, ao invés de fazer aqui na classe view, né? Na classe principal minha aqui. Bom, pessoal, vamos avançar mais um pouquinho aqui na implementação das coisas de interface gráfica. Eu vou mostrar algumas coisas que eu fiz aqui. Acabei fazendo em off, já tá codificado, mas eu vou explicar para vocês, porque aí dá para vocês continuarem com essa implementação sem eu precisar ficar fazendo passo a passo, e depois em aula a gente faz a continuação aí ao vivo, tá? Bom, algumas coisas que eu mexi, né? Vamos lá. Então o que a gente tem aqui é o seguinte. Bom, então eu dei continuidade naquele método myInitComponents, né? Que tem lá os componentes que precisam ser inicializados. Então a primeira parte adiciona cada um dos JRadioButtons para o button group. Os 3 JTextField que existem até agora, já estou zerando eles, né? Então esses 3 aqui, ó, JTextField 1, 2 e 3 aqui. Tá? Então na inicialização dos componentes eu já zero eles. Aí a outra coisa que eu fiz foi o seguinte: quando eu starto a tela principal, a tabela ainda não é de nada, né? Não é de cadastro de cliente, de animal, nem nada. Tá? Então o que eu fiz foi forçar ela a ser um cadastro de cliente. Então, assim que você abre o programa, ele está em cadastro de cliente. Tá? Como que eu fiz isso? Eu criei lá no controller
um setTableModel, passo para ele o JTable1, que é essa tabela aí, e passo para ele o cliente-table-model instanciado com todos os clientes que eu recuperar do banco. Tá? E aí lá no controller, tem algumas classes a mais aqui no controller que eu já fiz, não tem muitas não, mas... Então uma delas é esse aqui, é o setTableModel. Basicamente o que ele faz é isso, ele recebe um JTable, recebe um TableModel, genérico no caso, pode ser qualquer um, e ele atribui a essa tabela, né, JTable, ele atribui ao model dela o TableModel que está vindo como parâmetro. Então basicamente só faz isso. Tá? Eu deixei aqui para ficar claro que isso é uma coisa que está sendo feita para o programa funcionar e não ficar misturado lá na interface gráfica. Tá? Então a minha ideia é deixar o mínimo possível de código na interface gráfica. Bom, e aí que eu faço? Eu ativo o JRadioButton 1. Né? Então, JRadioButton 1, setSelected, true. Então isso vai forçar que esse primeiro aqui fique selecionado, que é o de cliente. Então eu atribuo a essa tabela a TableModel de cliente, já com os clientes carregados que vem do banco, e aí ativo o botãozinho do cadastro de clientes. Tá? Que mais? setTextField. Tá. Aqui é o seguinte, isso aqui eu fiz assim. No controller, na verdade assim, no programa, para o programa funcionar, em alguns momentos eu preciso saber se tem algum cliente selecionado, se tem algum animal selecionado e tal. Então o programa precisa ter uma memória aí, se eu selecionei um cliente, se eu selecionei um animal e tal, e eu preciso armazenar isso em algum lugar. Tradicionalmente eu armazenava isso na classe de interface, na view mesmo, aqui na principal. Eu criava uma variável global aqui e atribuía essa variável o cliente que tiver selecionado num determinado momento. Para não fazer isso, quer dizer, para evitar de ter muito código aqui no view, eu estou fazendo isso agora na classe de controle. Tá? Então aqui a classe de controle vai tomar conta de saber quem que é o cliente selecionado, quem que é o animal selecionado. Tá? Ele tem esses atributos aqui. E em alguns momentos, isso vai ter um controle aqui dentro, né? Em alguns momentos que eu precisar setar qual que é o cliente e tal, isso vai ser feito via controller. Então o controller que vai saber quem está selecionado. E além disso, quando eu, por exemplo, seleciono um cliente aqui na tabela, eu preciso atribuir a string do nome desse cliente a esse JTextField aqui em cima. Tá? Então eu preciso ter essa atualização. O cara selecionou um cliente ali, eu jogo lá no TextField o nome daquele cliente, para mostrar para o usuário qual é o cliente selecionado. Tá? E a mesma coisa para o animal. Então para fazer isso, o que eu fiz aqui? Eu criei aqui no controller as duas variáveis para guardar esses TextField que vão ser atualizados, o cliente selecionado TextField e o animal selecionado TextField. E aí eu preciso mandar para o controller quais são esses TextFields que vão ser atualizados por aqui. Tá? Então esses caras vão ser atualizados pelo controller, mas ele precisa saber qual que é o TextField correspondente lá. Então eu fiz isso meio que fixo, né? Eu falei, controller, aqui no setTextField eu passo o cliente, o TextField do cliente e o TextField do animal. Então aqui o cliente é o TextField 1 e o animal é o TextField 2. Tá? Pode ser que isso aqui eu preciso, de repente se eu tiver outros TextFields e tal, talvez eu tenha que fazer, passar outras coisas como parâmetro, modificar isso depois. Não sei se essa é a melhor solução ainda, né? Como eu disse, essa é a primeira vez que eu estou fazendo desse jeito, mas foi o jeito que eu pensei por enquanto, né? Talvez a gente mude no futuro aí se isso aqui não ficar legal, mas acho que para o tamanho desse projeto vai estar ok. Tá? Então eu fiz essa relação. O controller sabe que ele tem que atualizar o TextField 1 e 2 de cliente, quer dizer, ele sabe que tem que atualizar o TextField de cliente e o TextField de animal, e eu passei para ele quais são esses TextField. Então aqui na interface eu sei que o TextField 1 é o cliente e o TextField 2 é o animal. Tá? Então eu passo isso para ele, ele memoriza lá.
Então, set text fields, cliente, animal. Então, cliente selecionado, text field é cliente, animal selecionado, text field é animal. Então, agora o controller sabe disso. Tá? Tem um perigo com isso, que é você não pode esquecer de fazer essa inicialização aqui, né? Então, se você vai usar esse tipo de estratégia, esquecer de colocar no myInitComponents aqui, colocar essa inicialização, essa vinculação, aí o programa não vai funcionar. Tá? Então, a gente tem que pensar bem se esse é o melhor jeito de fazer para evitar problemas no futuro. Bom, aí que mais que eu fiz aqui? Quando eu clico no JRadio Button 1, ele vai lá e seta a tabela que está no JTable para a tabela de cliente. Já tinha feito antes, né? Recuperando do banco todos os clientes que estão cadastrados. Esse é para o JRadio Button 1. Para o JRadio Button 2, que é o cadastro de animais, é um pouquinho mais complicado. Por quê? A primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar lá com o controller se tem algum cliente selecionado. Porque eu só vou listar animais por cliente. Então, se não tem nenhum cliente selecionado, não tem como eu listar os animais. Tá? Em princípio, eu não quero listar todos os animais cadastrados, porque isso não faz muito sentido. Né? Faz mais sentido listar por cliente. Tá? Então, primeiro eu seleciono o cliente, aí eu indico qual que é o... primeiro eu seleciono o cliente, daí eu vejo a lista de animais daquele cliente. Então, se o cliente selecionado for diferente de null, ou seja, se tiver algum cliente efetivamente selecionado, aí eu vou lá e faço a mesma coisa que eu fiz ali em cima. Eu passo por o controller, set table model, passo a JTable que a gente está trabalhando e passo o table model do animal, tá? Já fazendo o retrieve by ID, certo? Do ID do cliente selecionado. Tá? Então esse código ficou meio grande aqui, mas o que está acontecendo aqui é o seguinte: eu vou no animal DAO, pego uma instância, chamo o retrieve by ID cliente lá, e aí eu tenho que passar o ID do cliente. Qual que é o ID do cliente? O cliente selecionado, que o controller sabe qual que é. Então, o controller, me diz aí qual que é o cliente selecionado. Tá? Get cliente selecionado. E aí desse cliente selecionado me dá o ID dele. E aí eu passo isso para o retrieve by ID cliente, lá pro animal DAO. E lá ele me devolve uma lista de animais. Essa lista de animais eu atribuo o animal table model, que eu estou instanciando aqui. E aí eu já jogo para esse JTable. Então isso aqui vai fazer com que, quando eu clicar no JRadio Button 2 ali, imediatamente a telinha da table, né, da JTable, vai mudar para os animais cadastrados para aquele cliente. Bom, se por acaso o cliente selecionado não existir, não tiver nenhum cliente selecionado, então o que eu fiz aqui foi só zerar a tabela para não apresentar nenhum animal, tá? Então eu jogo um table model vazio para ela, sem nada. Poderia não fazer nada, isso aí ficar mostrando a lista de clientes mesmo, sei lá. E dou uma mensagem com esse JOption pane aqui, show message dialog, que ele vai mostrar uma caixinha de diálogo falando, ó, selecione um cliente. Tá? Como se fosse uma mensagenzinha de erro. Tá? Então é isso que está fazendo por enquanto aqui. A última coisa que eu fiz, além disso, peraí, só deixa eu ver se eu mudei alguma coisa aqui nesse set table. Não, set table model é aquilo que eu falei mesmo, não tem muita coisa que fazer. Aí tem aqui, ó, JTable 1 mouse pressed. Então se eu clicar com o mouse na tabela, alguma coisa tem que acontecer. Então só tem uma tabela, no caso só por enquanto, né? Só tem essa tabela aqui. Então se eu clicar com o mouse nela, pressionar o mouse nela, ela vai ter que reagir a isso. Tá? E aí eu fui lá e criei, esse código foi criado automaticamente. Eu fui com o botão direito aqui em cima da tabela, fui em eventos, não dá para vocês verem isso, né? Fui em eventos, fui em mouse pressed. Aí eu cliquei e aí ele cria esse código aqui para mim, que é
o código de o callback, né, o código de chamada aí para quando o mouse é pressionado em cima da tabela 1, da JTable 1. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso para vocês aqui. Peraí. Aqui. Isso. Então eu vou com o botão direito aqui. Eventos. Não deu ainda. Botão direito. Eventos. Aí mais para baixo aqui tem mouse. E aí tem mouse pressa. Tá? Não dá para ver aí. Cortou. Mas é isso. Então com isso eu consigo criar esse método aqui, que vai ser chamado quando eu pressionar o mouse naquela tabela. E aí aqui o que eu faço? Eu vou no controle e chamo o método setSelected, que eu criei agora, né? Então esse setSelect eu passo para ele o item selecionado na tabela. Tá? Então, ó, eu vou lá no meu Generic Table Model, ele tem um método chamado getItem. Então o que eu faço? Eu vou na tabela JTable1, peço para ela me dar o model que ela tem. E aí eu faço um casting aqui para o Generic Table Model, porque o que está lá eu posso tratar como um Generic Table Model. Aí desse Generic Table Model eu peço um getItem, passando para ele a linha que foi selecionada nessa tabela. Tá? Então esse método vai ser chamado aqui, o Generic Table Model, getItem, está aqui, recebe uma linha e volta o objeto que tiver na linha correspondente no vetor de dados que está lá naquela Table Model. Tá? Então aqui retorna, tudo isso aqui retorna o objeto correspondente à linha que foi clicado na tabela. Tá? E aí esse objeto pode ser qualquer coisa, pode ser um cliente, pode ser um animal, porque eu estou usando a tabela para várias coisas. Né? Pode ser, depois a gente vai ter espécie, veterinário, então vai poder ser um objeto de qualquer uma dessas classes. Tá? E isso é enviado para o setSelected, que está lá no controle. Então o que o setSelected faz? Ele recebe um objeto, pode ser tudo aquilo que eu falei, pode ser um cliente, pode ser um animal e tal. Por enquanto eu só tenho cliente e animal. Então o que eu faço? Eu faço um if aqui. Se esse select que veio como parâmetro for da instância de cliente, isso aqui é o nome da classe, cliente com C maiúsculo, tá? Então isso aqui quer dizer, ó, se o select, que é esse objeto, for uma instância de cliente, tá? Instance of cliente, então significa que eu cliquei na tabela de clientes e estou enviando um cliente, tá? Aí que eu faço? Pego esse cliente que veio, trato ele como um cliente mesmo, né? Porque até agora ele é objeto, e atribuo ao cliente selecionado, que é o meu atributo aqui em cima. Aí vou lá no cliente selecionado text field e atualizo aquilo para o nome desse cliente que eu recebi como parâmetro. Então set text lá. E limpo o campo de animal, porque se eu cliquei num cliente, eu limpo o campo de animal, para depois selecionar um animal. Tá? Então não tem nenhum animal selecionado até o momento. Então isso que eu faço quando eu clico no cliente. E quando eu clico na tabela de animal, né, aí eu vou cair nesse else if aqui, eu vejo se é uma instância de animal. Se for uma instância de animal, mesma coisa. Eu atribuo o animal selecionado, esse objeto que veio, tratando ele como animal, e atualizo o text field colocando o nome do animal lá. Tá? Então animal selecionado.getNome atualiza lá. Tá? Basicamente foi isso que eu fiz até agora. O que tem que ser feito daqui para frente? Eu tenho que trabalhar. Bom, isso aqui está funcionando, eu tenho que continuar fazendo para os outros tipos de cadastro. Então, cadastro espécie e cadastro de veterinário. Tá? Tenho que dar continuidade nesses cadastros e fazer funcionar esses botões aqui, ó, todos, novo, apaga e tal. Tem que funcionar. Então, o novo tem que gerar uma instância vazia aqui na tabela para ser preenchida e tal. O apaga tem que apagar a linha correspondente e tal. Então isso aí tem que ser feito. Tomando como base o código que eu fiz agora, porque para fazer essas outras coisas vai precisar de código novo, na verdade, diferente aí, né?
Mas tomando como base o que eu fiz até agora, daria para implementar as mesmas coisas para cadastro de espécie e cadastro de veterinário. Só clicar e mostrar, clicar e mostrar. E depois a gente implementa toda a parte de realmente cadastrar alguma coisa. Tá? Bom, deixa eu mostrar rodando isso daqui para vocês terem uma ideia do que está funcionando até agora. E aí acredito que dá para vocês continuarem essa implementação, pelo menos fazer o cadastro de espécies e cadastro de veterinários funcionar. Tá? E aí depois que a gente fizer isso tudo, ainda tem a parte de agendar a consulta e a parte de fazer o acompanhamento das consultas e tal, né? Que eu ainda não sei como que eu vou fazer nessa versão aqui. Provavelmente eu vou criar uma outra aba aqui. Para cadastro, vou criar uma outra aba de consultas, por exemplo. Tá? Bom, então para ver isso aqui rodando, eu tenho aqui, ó, um programinha. Então, por enquanto, ele só está fazendo isso. Eu abri, ele limpou os dois campos aqui em cima. Esses campos não são editáveis, eu não consigo digitar neles. Tá? Quando eu abri, ele já mostrou todos os clientes. Então, eu só tenho 2 clientes cadastrados lá, ele mostrou aqui. Quando eu clico no Plínio, ele já atualiza lá em cima, tá vendo? Já põe o nome lá. E tudo isso aconteceu via essa conversa entre essa camada view e a camada de controle, né? Então a view identificou que eu cliquei nessa linha e acionou aquele método que recebe, né, essa informação de que uma linha da tabela foi clicada. Aí eu vejo qual foi a linha, vejo qual foi o cliente e mando isso para o controller atualizar as coisas que tem que ser atualizadas. Tá? Então, ó, se eu clico aqui, a mesma coisa acontece. Então, se eu mantiver aí, atualiza lá em cima. Então, isso aqui está funcionando. Tá? Bom, se eu mantiver Plínio aqui, for no cadastro de animais, ele zera porque o Plínio não tem nenhum animal cadastrado. Tá? Então, eu tenho que voltar aqui, Spider-Man tem. Então, seleciono Spider-Man, fica lá cliente selecionado Spider-Man, vou no cadastro de animais, aí ele tem 2 animais cadastrados, o Octopus e o Minnie. Tá? E aí quando eu clico num deles, ele atualiza o animal lá. Ai, que sono. Beleza? Então tranquilo até aí, né? Tá? Isso que está funcionando até agora, eu acho que vocês conseguiriam, com isso que eu mostrei até agora, dar sequência na implementação do cadastro de espécie e cadastro de veterinário. Beleza, gente? Falou então. Abraço aí. Tchau, tchau.